Uma produção. Bruá. A matilha de sucesso. Abril de 2023. Dois rapazes de 16 e 17 anos foram detidos por suspeita de abusarem sexualmente de 6 meninas com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos no concelho de Vila Franca de Xira. Os dois rapazes, que ficaram em prisão preventiva depois de serem ouvidos por um juiz, são suspeitos de terem praticado nada mais, nada menos do que vários crimes de violação, de abuso sexual de crianças, de coação sexual, de importunação sexual, de pornografia de menores e de ameaças, todos na sua forma agravada. As vítimas andavam na mesma escola de os suspeitos, que atuavam em grupo, conjuntamente com outros, revelou a judiciária. Atraíam as colegas através de vários estratagemas a diversos locais, sobretudo às suas residências. Após consumarem os atos criminosos, ameaçavam então e intimidavam as suas vítimas como forma de garantir o seu silêncio, como modo de as calar, acrescentou a PJ. Os alegados crimes ocorreram desde o final do ano letivo anterior e no ano letivo em curso, na altura, portanto, até ao final de janeiro de 2022. Os jovens frequentavam uma escola em Alverca do Ribatejo, na Vila Franca de Xira. Conseguiam então atrair os colegas para locais isolados, onde abusavam delas sexualmente e muitas vezes em grupo, em matilha. E ainda filmavam e partilhavam vídeos nas redes sociais. As vítimas, até agora 6, que se saiba até agora meia dúzia de meninas, eram raparigas menores, com estas idades entre os 12 e os 14, e elas eram então colocadas em verdadeiras ciladas, armadilhas, como por exemplo em casas de banho públicas. Entre os vários cenários que terão sido palco deste inferno entre adolescentes e crianças, as menores eram forçadas a praticar sexo oral ou anal e não conseguiam lutar contra os agressores, uma vez que se encontravam em inferioridade numérica, pois, como foi dito, estes crimes eram cometidos em bando, em turba assanhada. Como veremos, foi precisamente a circulação de um desses vídeos na internet que acabou por estimular as vítimas a conseguirem finalmente denunciarem os abusos de que tinham sido alvo, mas acabaram por ser de novo intimidadas, de novo ameaçadas por amigos dos agressores que procuraram impedir e procuraram travá-las de o fazer. Mas acabaria por ser um dos encarregados também de educação que conseguiu revelar tudo às autoridades. O diretor da escola suspeitava do que se andava a passar, tinha alguns indícios de que algo não estava certo, uma vez que circulavam rumores, boatos de violações. Havia um burburinho sobre abusos sexuais e também sobre filmagens que se reportavam a essas mesmas violações. Isto levou o diretor da escola então a fazer algumas averiguações internas durante 2 meses, mas o inferno só teve fim quando realmente o tal encarregado de educação fez queixa, o que levou a que os jovens, 3 jovens, como veremos, fossem julgados por 18 crimes. Um deles, agora com 17 anos, responderá por um crime de violação, 3 de importunação sexual, 2 de coação agravada e um crime de ameaça agravada.
O segundo arguido, agora com 18 anos, responde por 3 crimes de abuso sexual a 3 menores que na altura tinham 12 anos, 2 crimes de pornografia de menores e um outro crime de importunação sexual. Os 2 são ainda acusados em coautoria de 3 crimes de violação agravada e 2 crimes de abuso sexual de criança na forma tentada. Um terceiro abusador, por ser menor, foi alvo de um processo tutelar educativo, ou seja, não foi preso, mas foi alvo de uma medida de reeducação e foi acolhido então numa instituição do Conselho de Vila Franca de Xira, enquanto decorre o processo. Eram todos alunos de cursos profissionais na Escola do Bom Sucesso, caso para dizer, a matilha de sucesso. Tudo começou então quando 2 meninas, ambas com 12 anos, se conheceram no início do ano letivo, numa situação normal, banal de setembro, ano escolar, naquele mesmo estabelecimento, e tornaram-se então amigas. Foi também através de outros amigos comuns que conheceram então os arguidos, que eram mais velhos. Segundo a acusação, um dia, um dos rapazes forçou uma dessas meninas a entrar na tal casa de banho dos homens, encurralou-a contra uma parede e mandou-a fazer sexo oral, enquanto os outros 2 abusadores faziam exatamente o mesmo e tomavam um modus operandi muito semelhante na casa de banho feminina com uma amiga desta outra vítima. Ambas conseguiram acabar por resistir e fugir nesse momento, mas dias depois uma das miúdas voltou a ser atacada pelo trio, que lhe colocou as mãos nas partes íntimas, na zona genital, ignorando as queixas e os lamentos de que a estariam a magoar e que queria que eles parassem. Em finais de janeiro, esse trio, a matilha de sucesso, abordou as raparigas enquanto elas esperavam pelo autocarro e sugeriu-lhes que caminhassem com eles até à paragem seguinte, o que acabaram por aceitar. Recorde-se que são meninas de 12 anos. Mas afinal a paragem era em frente à casa de um dos abusadores, que as convidou a subir ao sótão do prédio onde terão sido vítimas então da tal cilada de uma emboscada. Eram presas na savana. Quando entraram no sótão, segundo o relato feito ao Ministério Público, viram a porta atrás de si ser fechada e depois trancada, e foi aí que se iniciou o ataque do trio sobre as 2 miúdas totalmente indefesas. Uma acabou violada por 2 rapazes que de seguida fizeram o mesmo à amiga, enquanto um terceiro filmava tudo com o telemóvel, um registro para a posteridade. Nenhuma fez queixa, nenhuma apresentou queixa do que aconteceu nos dias que se seguiram, até que terem começado finalmente a entender que essas imagens, esses vídeos do estupro circulavam pelos amigos e pelos colegas da escola. Que audácia! Em março, as 2 vítimas acabaram por contar o que aconteceu à psicóloga da escola e o seu caso foi comunicado efetiva e oficialmente à direção. Quando a polícia judiciária começou a investigar, percebeu que já existiam inquéritos anteriores aos 3 suspeitos por abuso sexual e coação a pelo menos outras 4 meninas, 3 delas alunas exatamente da mesma escola. Portanto, existiam antecedentes, existia todo um trajeto, todo um historial. 2 delas, de 14 anos, começaram a ser abordadas pelo trio e chegaram a ter que fugir de um restaurante onde almoçavam por estarem a ser importunadas. Foram apalpadas em repetidas ocasiões. Uma dessas vítimas acabou por declarar ao juiz de instrução que os funcionários da escola e os assistentes operacionais que trabalhavam, portanto, nesse estabelecimento escolar, tinham conhecimento do comportamento desadequado, agressivo, abusador, violento e criminoso dos arguidos e que em diversas alturas chegaram mesmo a intervir para os separar das várias raparigas. Portanto, parece que afinal
de certa forma, não eram só rumores, não eram apenas boatos, havia mesmo os tais antecedentes que de facto não eram meros indícios, eram mesmo atitudes totalmente desajustadas, inaceitáveis, que tinham chegado a obrigar mesmo à intervenção dos contínuos, dos chamados contínuos, dos assistentes operacionais na escola, para que os abusos parassem, que eram feitos assim, totalmente a granel, de qualquer maneira e feitio, às vezes à frente de todos. Um outro caso que a Judiciária investigou diz respeito a uma outra rapariga, também de 14 anos, aluna do curso dos suspeitos, e que foi violada na casa de um deles por 3 rapazes. Violada por 3 rapazes. 2 deles que não conseguiu identificar por estar deitada de costas num sofá enquanto os abusos decorriam. As 6 vítimas, todas elas, foram sujeitas a uma perícia, a um trabalho de peritagem e avaliação psicológica que revelou, confirmou a consistência das suas declarações e a concordância, a coerência da sua narrativa. Naturalmente, todas elas acabaram por necessitar de apoio psicológico, tendo em conta o trauma que viveram. Realmente, a escola já tinha no arquivo outras queixas contra os mesmos alunos. Acabou por confirmar o diretor num e-mail que foi remetido à Polícia Judiciária, onde dizia ter medo do que poderia vir então a suceder depois, quando os suspeitos, uma vez terminado o período de suspensão, regressassem então ao estabelecimento de ensino onde estavam ainda as vítimas e que naturalmente iam então recear, iam ter muito medo pela sua integridade. De facto, as raparigas nunca mais conseguiram ter sossego e passaram não só a ser constantemente ameaçadas por um trio de abusadores, como pelos seus amigos por terem revelado o que tinha acontecido. A Judiciária acredita que haverá muito mais vítimas na escola dessas abusadas, portanto, muito mais do que as 6 vítimas, mas que tiveram, obviamente, fundados temores de vir a falar, de denunciar e de engrossarem o caudal destas queixas. Ora, um dos rapazes foi detido pela Polícia Judiciária em abril do ano passado, quando estava a entrar na escola, e um outro enquanto estava em casa com o seu pai. Na casa deste, os inspectores encontraram um computador e um telemóvel, onde puderam descobrir 3 vídeos que circulavam exatamente nas redes sociais. Havia ainda um 4º filme de abusos cujos rapazes não foi possível identificar até à data. Aguardam-se novidades. Na casa do terceiro suspeito foi apreendida também uma manta que terá sido o chão onde decorreu uma das violações deste caso que chocou profundamente o Bom Sucesso e a Arsena em Alverca, e que na verdade deve chocar todo o Portugal. Enganada a ir à casa de um dos rapazes populares da escola, a pretexto de uma sessão de estudo, uma menina foi arrastada para um quarto onde já estavam mais 2 membros deste gangue delinquente e abusador juvenil. Foi agarrada por 2 deles e violada pelo terceiro até ficar num estado de semi-consciência, só conseguindo praticamente recordar os risos alarves dos criminosos. Outra menina, então 12 anos, jamais conseguirá olvidar o som daquela porta, daquele sótão empoeirado e escuro, a fechar-se atrás de si e depois a dar 2 voltas ao ferrolho e a trancar. Recorda-se de estar num canto sujo daquele espaço sombrio, com móveis atravancados, velhos, e cheia de culpabilidade interna e de autocrítica por ter cedido a subir quando o colega da escola, na altura com 15 anos, se colocou atrás dela e um outro com 17 à frente. Ai, como ela se autorrecriminou por ter acabado por ceder àquela tamanha pressão. Pobre miúda, como se tivesse culpa, como se tivesse alguma responsabilidade de tudo aquilo que aconteceu. Mas na verdade ela sentiu tanto medo, o medo que lhe dominou até aos ossos, que ela só queria conseguir escapar dali a qualquer momento. Foi abusada por um e pelo outro, repetido várias vezes e sempre
solicitar, a suplicar que parassem. Foi violada também por um terceiro suspeito, 16 anos, que acabara de fazer então o mesmo à amiga, como referido, no extremo oposto nesse sótão. Assim que abriram a porta, só quis correr e esquecer que tudo aquilo que tinha acontecido, tomar banho, não contar a ninguém, passar uma esponja pelo assunto, uma borracha e fazer um novo dia. Achava que assim conseguiria sobreviver, esquecer, pôr tudo atrás das costas, varrer o lixo para debaixo do tapete, só que não. Todos os dias acabaria por reviver, recordar tudo, os pormenores, os cheiros, os barulhos, os detalhes. As semanas seguintes seriam de mais inferno, de mais tártaro. E quando percebeu que tinha sido violada e que todas essas filmagens acabavam por andar a cirandar entre os colegas da escola, via redes sociais, grupos do WhatsApp, tudo e mais alguma coisa, a vergonha foi absolutamente esmagadora. Tinham passado 2 meses daquele dia, era 28 de março de 2022, o ano letivo corria, supostamente com normalidade, após confinamentos determinados pela Covid-19, e ela não aguentava mais. Tal como a amiga estropada, humilhada, vexada nesse sótão, ela já não conseguia alimentar-se, já não dormia bem, sofria de terrores noturnos e evidentemente que os pais estavam a léguas do que se passava com elas. Só que era um segredo demasiado pesado, demasiado sujo, demasiado opressor, demasiado colossal para ser guardado dos adultos. Disse à amiga da mesma idade que tinham que ir falar com a psicóloga da escola e contar o que lhes tinha acontecido. A psicóloga ouviu-as, escutou-as e comunicou imediatamente a situação à direção no Conselho de Vila Franca de Xira. Não era a primeira vez que havia queixas, como dito, algumas dentro da própria escola, e tinham então que chamar a PSP, que, claro, perante a gravidade da denúncia, comunicou logo à Polícia Judiciária. Não há dúvidas sobre o trauma que as meninas de 12 anos, obrigadas a terem relações sexuais anais, orais, estropadas em grupo, em matilha, não há dúvidas, dizia eu, sobre o tipo de trauma, as consequências físicas, as consequências psicológicas, emocionais, sociais, que ficam para o resto da vida, sobretudo numa pequena comunidade. São cicatrizes muito sujas, difíceis de apagar, não há dúvidas sobre isso. Mas claro que não podemos também deixar interpelar sobre quem é o outro lado. Quem são estes miúdos de 15, 16 e 17 anos que atuam desta forma em turba, com uma tal matilha a salivar, pronta a abocanhar qualquer presa incauta na savana, que estão dispostos a engendrar esquemas para apanhar de supetão e de uma forma desprevenida estas miúdas tão novas e tão inocentes. Não nos esqueçamos que aos 16 anos, olhar para uma miúda de 12 ou para um miúdo de 12, uma diferença de 4 anos, parece um abismo. Se na idade adulta 4 anos de diferença podem não ser tanto, na idade das crianças e dos adolescentes, 2, 3, 4 anos de diferença etária é de facto uma enorme divergência. Todos nós recordamos certamente dizer: ele é muito mais novo do que eu andava no 10º e ele no 8º, ou eu andava no 10º e ele no 9º. Portanto, estes rapazes sabiam perfeitamente que estavam a apoderar-se e a abusar, a violar vítimas indefesas e muito mais jovens do que eles, porque de facto nesta faixa etária estas diferenças fazem a diferença. Os ritmos de desenvolvimento, a capacidade de raciocínio lógico, tomada de decisões complexas, a maturidade são completamente diversas aos 12 do que aos 17 anos. E portanto esta matilha agiu reiteradamente durante muito tempo, de forma absolutamente intencional, organizada, com um esquema, de forma planificada, maléfica, maligna, e conseguiu realmente os seus intentos. Não nos esqueçamos que eles não apenas violavam, como filmavam. E portanto a interrogação, dizia eu, a pergunta de quem são estes rapazes que tão jovens atuam, agem desta forma, é de facto um questionamento importante
porque eles começaram muito cedo esta carreira delinquencial, de estupro e de violação, e começaram com estrondo, de uma forma de facto prática e muito violenta. Não foi apenas brincadeiras, entre aspas, desadequadas, os tais apalpões ou beijos roubados e que são comportamentos inaceitáveis, mas não foi apenas, entre aspas, isso. Foram de facto violações que são descritas desta forma bárbara e onde pelos vistos não restam muitas dúvidas que foram de facto assim. E portanto, quem são estes rapazes? Qual é que é o seu perfil psicológico? É o que ocupa naturalmente a psicologia forense, porque se por um lado o prognóstico é sempre mais positivo quando os agressores são mais jovens e têm mais possibilidades de reinserção, de reintegração, de recuperação e recobro. Por outro lado, iniciarem tão precocemente, tão prematuramente este tipo de crimes perpetrados desta forma particularmente hedionda não augura nada de bom. Naturalmente, só uma peritagem psicológica aos estes suspeitos, a estes agressores, poderá conseguir apurar com rigor e com, de facto, a parcimónia que exige qual é que é o seu perfil, mas há várias hipóteses aqui que não devem ser descartadas, nomeadamente deles, ou serem eles próprios vítimas de abusos sexuais, oriundos de lares, famílias destruturadas, com outro tipo de problemas de violência física, abusos psicológicos, não que isso os torne inimputáveis, não que isso os justifique ou desculpe, mas é evidente que começar uma carreira de crimes tão violentos, de uma idade tão tenra, tem certeza um outro pano de fundo, um outro cenário que enquadra e que contextualiza. E é importante perceber que cenário é que é esse, até para que nunca mais se repitam estes comportamentos de matilhas assanhadas, de matilhas de sucesso. Por fim, há que naturalmente determinar e apurar as responsabilidades desta escola e perceber se anteriormente foram ou não relativizadas, desculpadas, condutas inaceitáveis e criminosas destes agressores, o que lhes permitiu irem numa escalada impune e que de alguma forma, se de facto foram desculpados comportamentos anteriores a estes, isso também não serviu de alguma forma de rastilho e de combustível para prosseguirem no seu trajeto criminoso até chegarem à situação do sótão. Vila Franca de Xira, Portugal, 2022, são adolescentes que violam crianças.